Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos continuar nossas reflexões sobre o capital disponível para uma determinada entidade, seus reflexos, elementos ligados à sua estrutura para que possamos entender melhor este conceito tão fundamental para a tomada de decisão. Em vídeos anteriores, nós cuidamos de tratar dessa questão da representação patrimonial, nós fizemos uma distinção entre ativo e passivo, identificamos a relação entre este ativo e este passivo, gerando, então, uma identificação da situação líquida, patrimônio líquido, por consequência, e também identificamos, em um vídeo posterior, das configurações do capital. Todos eles, um card aqui para que vocês possam acessar. Nesta configuração do capital, a gente viu o capital nominal, o capital próprio, o capital de terceiros e o capital total à disposição da empresa. Neste vídeo, agora nós vamos tratar da questão da relação entre o capital disponível e o endividamento, e esta relação destes elementos com o ativo. Como a gente pode pensar um pouco mais detalhadamente sobre estes fatores. Então, para isso, nós vamos começar pensando nos fatores específicos da empresa, da entidade, que definem este ponto de vista para uma análise. Não vamos ainda não dar nesses conceitos, a ideia é, por enquanto, só identificar quais são esses fatores, para que, num momento futuro, a gente possa, então, detalhar essas características, esses fatores. Então, nível de tangibilidade, ou seja, a relação entre aquela parte do ativo que é mais tangível e aquela intangível, então, aquilo que é palpável, nossos bens mais concretos, né, diferente daqueles que estão mais relacionados a itens intangíveis, difíceis de mensurar, difíceis de copiar, com durabilidade diferente, mas não vamos entrar nessa seara. O importante é a gente entender que este é um fator específico da entidade, tamanho da entidade, rentabilidade da entidade, risco inerente à atividade desta entidade, oportunidade de conhecimento e o conhecimento sobre elas. Principalmente a gente vai ver mais para frente que é muito importante a gente entender o grau de conhecimento que o gestor tem sobre essa oportunidade de crescimento, nível de imposto, benefícios, e não só fatores específicos, mas também, como por exemplo, o ambiente onde a entidade está inserida. E são muitas as teorias que tratam desta questão da análise desses fatores, desta relação das estruturas de capital. Uma delas é o trade-off, ou contrabalanço, em que se imagina que há uma estrutura ótima de capital, uma combinação em que o capital próprio e o de terceiros é capaz de maximizar o valor da empresa. Então, o gestor, quando baseando-se nesta teoria, deve buscar um ponto ideal de equilíbrio entre estes elementos, o que pode gerar, então, uma maximização do valor da empresa. Mas são muitas as teorias, entre elas, teorias que propõem que a empresa é possuidora de ativos, para princípio, a empresa é possuidora de ativos já estabelecidos e oportunidades de crescimento. Então, o que significa isso? Que a estrutura de capital é função da mudança dos pesos relativos desses dois componentes que formam a empresa. Então, quando você busca capital de terceiros, você o faz para tentar financiar os ativos estabelecidos e as ações para que essas novas oportunidades de crescimento se concretizem. Então, ela parte de um princípio de uma assimetria informacional. Isso é muito importante nos estudos que nós vamos fazer sobre os elementos envolvidos na contabilidade e na análise de tudo que vai ser feito.
o que seria essa assimetria? Então, o gestor, ele conhece mais a respeito das oportunidades, riscos e valores que a entidade tem do que agentes externos a ela. Então, é esta assimetria, quer dizer, o conhecimento desse gestor sobre estas oportunidades que justificam a busca desse capital de terceiros. Outros autores já trabalham, né, com questão que definem como, por exemplo, esses 4 fatores aqui, em que as empresas preferem recursos financeiros internos. Isso é uma coisa muito comum, né, de se perceber isso. Muitos gestores, principalmente de pequenas empresas, não percebem muitas vezes a importância de uso de capital, considerando apenas os riscos. Então, é muito comum ele se arvorar de usar somente o próprio, né? As firmas ajustam suas políticas de dividendos às suas oportunidades de investimentos, ou seja, aquilo que eles vão distribuir aos acionistas, já planejado de acordo com os seus investimentos, com o objetivo de evitar mudanças e sustos, né, no pagamento desses dividendos, quebra desse paradigma de um planejamento do que vai ser distribuído aos seus acionistas, né. Um terceiro fator, né, o fluxo de caixa, quer dizer, aquele movimento que você consegue gerar com as suas ações dentro da empresa, sendo capazes de formar uma política também de distribuição de lucros mais rígida, né, lucratividade variável e oportunidades de investimentos. Pode ser maior ou menor que o gasto de capital. Se for maior, a firma liquidará dívidas e investirá no mercado de títulos de dívida. Se for menor, lógico, ela vai recorrer, então, ao caixa ou vai ter que colocar títulos à venda, não é isso? Então, se recursos financeiros externos são requeridos, a firma emite títulos de dívida, isso é, recorre a um financiamento externo. E depois aos títulos híbridos, e por fim, se necessário, emite ações. Então, para essa corrente teórica, né, não há, agora diferente da anterior, não há uma estrutura de capital bem definida. Não existe um nível ótimo de endividamento da empresa. É o contrário da trade-off, né? Então, a partir dessas teorias, é possível entender que as empresas com alta lucratividade preferem contrair menos dívida, né? Então, o lucro gerado é utilizado como fonte de financiamento, ao passo que empresas menos lucrativas acabam necessitando de capital de terceiros para financiar seus projetos. Resultado muito prático e direto que a gente pode acompanhar. Outros autores indicam que os lucros passados constituem importante fonte de financiamento. Consistente com a teoria anterior, né, as mudanças do nível de endividamento passam a ser interpretadas por esses autores como uma teoria trade-off mais dinâmica, né? E tais mudanças visam atingir um nível ótimo de endividamento, mas no longo prazo. Então, não mais uma situação atual ideal, mas sim uma ação que visa atender uma situação real no futuro. Já outros autores defendem que as empresas procuram fortemente levantar fundos, e tais fundos vêm, na maioria das vezes, na forma de emissão de ações, né? E aqui eu quero destacar essa questão do market to book, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Receita e vendas, esses são fatores diretamente relacionados à alavancagem financeira, né? Lucratividade, total de ativos fixos, que a gente já falou também nos slides anteriores, na tangibilidade, e que não explicavam a estrutura de capital das empresas, né? Mas vamos ver um pouquinho mais de detalhes desse market to book, que ele trata desta questão. Ele também é conhecido como Icebook, né? E ele é uma razão entre o valor de mercado de uma empresa e o valor patrimonial da mesma, que está expressa nos registros contábeis. Então, olha só, por isso que eu quis dar um destaque a isso.
Todos os registros contábeis que fazemos, eles levam à identificação de um valor total do patrimônio daquela entidade, que tende a ser diferente, ele pode ser diferente do valor de mercado, óbvio, né? Então, quando a gente faz uma razão entre esses valores, essa razão indica como o mercado está valorizando a empresa em relação aos seus dados contábeis, ou seja, ao registro físico do seu patrimônio. Se essa razão for maior do que 1, significa que o mercado percebe que o valor de uma empresa é maior do que o patrimônio registrado nos registros contábeis. Já se essa razão for menor do que 1, significa que, que determinada empresa que o valor de determinada empresa é menor do que está registrado nos livros contábeis, né? Então, o que significa isso? É essa relação entre o que nós colocamos na contabilidade e como o mercado percebe esta empresa, certo? Outros autores ainda percebem a empresa como um conjunto de contratos. Isso leva, então, à distinção entre atores como os administradores e os acionistas, que esperam aos dividendos, os lucros futuros, enquanto os administradores possuem interesses diferentes desses, né? Tendem a ter, então, e a gerar uma ação em defesa dos seus próprios interesses. A busca da solução desses conflitos gera o que a gente chama de custo de agência. A gente vai ver isso também com mais detalhes em estudos futuros. Isso é muito importante para a gente poder entender todas essas questões, né? Outros autores já desenvolvem esta teoria de agência e para analisar a estrutura de capital. Então, a partir de um certo nível de endividamento, uma determinada empresa poderia ter mais oportunidade de crescimento. Então, ele entende que uma determinada empresa poderia ter mais oportunidade de crescimento a partir de um certo nível de endividamento. Um fluxo de caixa residual maior pode aumentar o comportamento arbitrário do administrador. É aquela velha história do dinheiro abundante que pode diminuir o filtro, o cuidado com os investimentos, já que ele não é um recurso tão escasso assim nessas situações, né? Um maior nível de endividamento, uma vez que obriga os administradores a serem mais eficientes, sem contar que as dívidas reduzem os custos de agência do fluxo de caixa, tornando menos arbitrárias as decisões dos administradores, que é o que a gente acabou de falar. A flexibilidade que a empresa possui ao manter baixos índices de alavancagem financeira é perdida, o que pode comprometer a necessidade de flexibilidade para a tomada de decisões em períodos futuros. Já outros autores falam de que quando as políticas de investimentos escolhidas para maximizar o valor da empresa são decididas depois da contratação da dívida, os conflitos entre os acionistas e credores são intensificados. Ou seja, aqui a gente já está falando entre aqueles que possuem, que detêm a empresa e aqueles que fornecem os créditos, né, que acreditam na empresa. A presença da dívida distorce a mensuração de risco, justamente pela presença dos custos de agência, que a gente comentou agora há pouco. A solução, então, seria mensurar e classificar as dívidas em uma situação em que, no momento em que a empresa solicitar o empréstimo, a fim de que o risco de agência seja minimizado, ou pelo menos estimado com maior precisão. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é sobre a influência dos aspectos institucionais e macroeconômicos sobre a estrutura do capital. Então, o primeiro aspecto é o tamanho. Grandes empresas tendem a possuir um nível de endividamento maior. Quando a gente está analisando esse índice de endividamento, a gente deve levar em consideração vários fatores. Por exemplo, o tamanho. Ativos tangíveis, empresas que possuem altas taxas de ativos fixos em relação aos seus ativos totais apresentam maior nível de endividamento.
lucratividade. Empresas mais lucrativas possuem um índice de endividamento menor. Valor de mercado sobre valor contábil, também já falamos agora há pouco. Empresas com alto valor de mercado em relação ao valor contábil possuem menor nível de endividamento. Tudo isso são tendências, né? São resultados esperados. Agora vamos ver alguns estudos sobre aspectos relacionados à estrutura do capital, como esta feita na França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Mesmo em empresas similares no nível de endividamento, os fatores institucionais diferem significativamente entre os países. Isso é importante para a gente entender que, dependendo de onde a empresa se localiza, nós temos que ter um olhar distinto a ela. Então, devemos pensar que isso ocorre também no nosso país. Origem na correlação entre dívida de longo prazo e o risco do negócio, lucratividade e tamanho e crescimento. Possível explicação. Por que isso, então, ocorre diferentemente em cada país? Porque cada país vai ter uma política tributária, vai ter problemas de agência próprios de sua cultura, de sua forma de agir, de seus gestores e acionistas, incluindo diferenças nos custos de falência, na simetria de informações, ou seja, nessa questão ainda cultural, mas agora mais aberta, e nós acabamos de falar nisso nos slides anteriores, que é o conhecimento dos gestores em relação às oportunidades, em relação aos agentes externos, né? E nos conflitos entre acionistas e credores. Temos também outros estudos, como este que foi feito em países em desenvolvimento, que mostram um forte impacto nas decisões de financiamento das empresas, com base no custo de agência e na assimetria de informações. Qual é uma possível explicação que o autor apresentou? A fraqueza institucional desses países. Então, existe um aumento na preocupação com o custo de agência, ou seja, nesta relação entre administradores e acionistas, e ainda também a questão da assimetria de informações, está certo? Fatores específicos para o país, crescimento econômico, taxa de inflação, desenvolvimento do mercado de capitais. Então, nós devemos ter um cuidado especial com essas questões quando estamos fazendo uma análise de estrutura de capital. Por isso a importância de ter acesso a esses dados. Então, eu, enquanto gestor, preciso ter um conhecimento muito claro desses dados, do ambiente onde eu estou aplicando meus recursos, crescimento econômico, taxa de inflação, desenvolvimento do mercado de capitais, isso não só de uma situação atual, mas também de situações anteriores que me permitam fazer, inclusive, estimativas, simulações de situações futuras. Este outro estudo foi feito em 42 países e identificou fatores específicos dos países, como proteção aos direitos do credor. Então, enquanto o credor, se ele tem maiores garantias, ele tende a usar um spread, a usar um diferencial de juros menor, né? Isso tudo pode mudar totalmente a forma com que você pensa a estrutura de capital. O desenvolvimento do mercado de capitais, quanto mais desenvolvido, você tende a ter uma segurança maior no fornecimento de crédito, no acesso ao crédito. E o crescimento econômico, que também te leva a pensar isso, a gente já falou no slide anterior, quando estiver estruturando, pensando como é que você vai compor o seu capital. Impacto direto dos fatores dos países, então aspectos legais, como é que é a legislação, como é que isso é tratado no seu país, proteção dos acionistas e medidas macroeconômicas. Então, percebam que são muitos os fatores que, em suma, nós devemos levar em consideração quando estamos pensando na estrutura de capital. Não se assustem se isso parece um pouco complicado e, até pela velocidade, nós tentamos aqui sintetizar demais o que foi falado, mas a ideia é transmitir a importância do acesso a dados, do conhecimento do ambiente onde você está atuando, em que a sua entidade vai atuar e atua, para que você possa, então, pensar a estrutura que você vai
propor para o seu capital. Como é que você vai pensar a sua empresa em termos de recursos de capital? Como é que você vai propor um planejamento para esta estrutura de capitais? Okay? Muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos.